O Bitcoin está em um dos momentos mais decisivos dos últimos meses. Agora, no mês de setembro, temos uma grande possibilidade de, quem sabe, um corte de juros lá nos Estados Unidos da América, e com isso o mercado já está precificando de uma forma extremamente relevante. Bitcoin, que outra hora cotava 107 mil dólares, neste momento cotando acima de 112 mil dólares, e a gente previu essa movimentação na live de segunda-feira, quando estava 109 mil dólares, a gente soltou um short alguns minutos atrás, depois você assiste. Então o Bitcoin está nessa pré-tendência de alta de, quem sabe, um movimento de rompimento para uma continuidade de, quem sabe, um rompimento de topo histórico. O Bitcoin tem um topo histórico pré-definido nesse exato momento de 123.741 dólares. Daqui a 2 semanas a gente vai ter um movimento muito importante, muito interessante com relação a corte de juros novamente na América do Norte. Até o dólar está precificando de forma positiva. Há 2 dias atrás o dólar cotou aqui no real R$ 5,40 e hoje já chegou à marca de R$ 5,50, cotando nesse exato momento R$ 5,46. E uma grande parcela dos apostadores no mercado centralizado e descentralizados estão apostando em corte de juros para esse mês de setembro, que seria de 0,75 pontos percentuais. Isso pode impactar o mercado de uma forma extremamente positiva. Isso pode fazer com que o mercado flutue em uma direção muito interessante com base nos indicadores técnicos deste exato momento. O ouro também está em uma tendência de alta extremamente relevante, em fase de confluência até poucos dias atrás com relação ao Bitcoin, está um pouco maior do que o Bitcoin com relação à confluência de alta de mercado. O Bitcoin está um pouquinho mais volátil com relação a este momento de mercado, principalmente porque o Jerome Powell, algumas semanas atrás, soltou uma bomba com relação ao corte de juros e mantenimento da inflação. Porém, tem uma coisinha aqui. Um dos diretores, no dia de hoje, do Federal Reserve fez uma nota, escreveu uma nota, dizendo que apoia corte de taxa de juros e que isso pode acontecer em setembro. Isso pode ser extremamente relevante para o mercado que estamos inserido, que é o mercado de criptomoedas, fazendo o mercado ir a uma perspectiva mais interessante. Recentemente o Bitcoin estava com essas métricas aqui, né? Uma métrica muito baixa com relação à sua perspectiva de alta, e a métrica já está mudando para uma métrica mais altista, mais otimista. Bitcoin saiu da margem de 107 mil dólares, está caminhando acima de 112 mil dólares. Isso pode fazer aquela altcoinzinha que você tem em carteira fazer um movimento extremamente relevante neste exato momento. E agora que você entendeu o que pode acontecer agora no mês de setembro, vamos lá para o gráfico para você entender com base em indicadores o que realmente pode acontecer no curto prazo, com base em altcoin season, Bitcoin season e as principais criptomoedas com base na movimentação que o Bitcoin pode estabelecer. Na segunda-feira a gente mostrou essa perspectiva de rompimento, tá? Dos 109 mil dólares para patamares acima de 112 mil dólares, tá? Então assista nossas lives para você ficar atento e de fato entender as nossas análises, como a gente torna essas análises um pouco mais assertivas. Então o Bitcoin fez o movimento que a gente esperava, fez um rompimento que a gente esperava de forma extremamente relevante. Para isso a gente vai utilizar aqui, ó, um indicador só no vídeo de hoje. A gente não precisa de uma quantidade exorbitante de indicadores para entender a tendência de mercado, tá? Com base no índice de força relativa, a gente pode entender o padrão de continuidade de tendência, se é uma tendência de alta para o mercado, se é uma tendência de baixa, ou se o mercado está simplesmente te manipulando. A gente pode entender isso aqui, tá? Então, no tempo gráfico de 4 horas, a gente tem um mercado acima de 110 mil dólares, e isso é uma movimentação muito importante para esse exato momento, tá? Porque a gente precisa romper a resistência dos 113 mil dólares, o que pode acontecer dentro das próximas horas ou dos próximos dias, tá? Dos próximos poucos dias aí até fecharmos a semana. E a gente precisa entender também, em um tempo gráfico maior, que é o semanal, a perspectiva aqui de retorno de reversão de tendência, tá? A gente não pode, por exemplo, deixa eu fechar o RSI, a gente não pode ser engolfado, tá? Deixa eu tirar a banda de Bollinger, deixa eu tirar essas linhas, vamos tirar todas as marcações para de fato você, até que para você que é um leigo, tá? Se você é leigo ou não, entender o que tá acontecendo na movimentação do Bitcoin. A gente não pode ser engolfado, a gente não pode ser engolido pelo candle anterior. Se a gente for engolfado, engolido pelo candle vermelho, o candle anterior, a tendência continua como uma tendência de baixa.
Porém, como os dados do Federal Reserve só vai acontecer daqui a 2 semanas, a gente tem uma margem de erro e uma margem de lateralidade para continuar retestando esse fundo do Bitcoin. Não significa que a partir desse momento a gente pode ter uma movimentação mais explosiva. Significa que a gente pode estar se recuperando fôlego para, quem sabe, pensar em uma tendência mais altista de curto prazo, né? Já que o fractal semanal, a gente só torna o mercado, a gente só fica mais positivo, mais otimista a partir do rompimento aqui dos 114 mil dólares, que a gente sai da sombra deste pavio anterior. E isso eu trago para diversas criptomoedas, não somente para o Bitcoin, tá? A gente pode pegar, por exemplo, aqui, ó, uma moeda que está acompanhando bastante o Bitcoin nessa tendência, a própria XRP. A gente precisa de fato romper o candle anterior. A gente pode pegar a própria Solana também aqui, a gente precisa romper o candle anterior. No caso, ela tá engolfando o candle anterior de uma forma mais relevante a Solana, tá? Mas o foco nesse vídeo aqui é a movimentação do Bitcoin, porque é o Bitcoin que vai fazer aquela altcoin que você tem em carteira, seja Solana, XRP ou outras altcoins pequenas ou grandes, performarem de forma mais relevante. É o Bitcoin que vai ditar as regras no curto prazo, principalmente se houver corte de juros, tá? Se houver a possibilidade do corte de juros, é o Bitcoin que vai decidir para onde a sua carteira vai. Se vai entrar em uma tendência, uma posição mais otimista ou em uma posição mais negativa com relação à tendência de mercado. Agora, falando de dominância do Bitcoin, a gente tem a dominância do Bitcoin se recuando, se retraindo de uma forma extremamente relevante há diversos dias, aí, diversas semanas já acontecendo isso, perdendo bastante dominância. E isso pode impactar aquela altcoin que você tem em carteira, tá? Quando a gente pega a exclusão das top 10, a gente vê aqui uma movimentação de recuperação de capitalização de mercado das pequenas altcoins. Quando a gente pega aqui a exclusão somente do Bitcoin, né, e a gente pega a capitalização de mercado de todas as altcoins, a gente também vê uma aceleração na base da capitalização de mercado da altcoin. O que também impacta de forma muito relevante aqui o padrão de altcoin season. A gente já tá a 61 pontos aqui, acima de 50 pontos é relevante, é extremamente positivo para de fato a gente entender como as altcoins vão se comportar no curto prazo. É óbvio que a gente gostaria de ter esse termômetro acima de 70 pontos, que é onde a gente entra em fase de altcoin season. No meu ponto de vista, a gente já tá em uma fase de altcoin season, porém uma fase de correção dessa altcoin season, mas de fato, essa altcoin season ela pode ser muito mais predominante e acontecer de uma forma muito mais explosiva acima de 75 pontos, tá? Quando a gente pega a dominância do Bitcoin, vem perdendo novamente, e capitalização de mercado de todas as altcoins aqui, né, praticamente explodindo de uma forma mais relevante. Por isso que a gente vê algumas criptomoedas surfando uma tendência mais relevante de alta. Então o Bitcoin tá perdendo aqui muita dominância, e isso pode fazer ali com que o Bitcoin venha de fato trazer mais liquidez para as altcoins no curto prazo. Só lembrando a vocês que a gente está a poucos meses do final do ciclo, poucos meses. E esse momento é decisivo para você, de fato, se inserir cada vez mais no mercado cripto, que talvez possa ser a sua última oportunidade neste exato momento. Então, se eu fosse você, eu estudaria e não deixaria passar essa oportunidade em algumas altcoins que estão performando de forma bem relevante. E se você quiser saber quais são as altcoins que estão performando de forma extremamente relevante, galera, eu lancei uma lista aqui no canal de 6 altcoins explosivas para você entender e estudar daqui para dezembro. Você pode obter lá no nosso site CryptoTuners. Inclusive aqui no nosso site a gente conta até com um conversor de criptomoedas extremamente relevante e gratuito para você se posicionar melhor no mercado. Vem em CryptoTuners.com, acessar conteúdos agora, e lá você pode obter a lista das 6 criptomoedas explosivas no mercado cripto daqui para dezembro. Então eu te vejo no próximo vídeo, espero que você tenha gostado. Tamo junto, valeu, fui!